E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betânia e eu sou professora de Direito Processual Civil do Fluxo Ensino. Na nossa aula, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, costuma aparecer muito em prova, que é o assunto sobre intervenção de terceiros. Se vocês olharem o Código de Processo Civil, o capítulo que trata da intervenção de terceiros prevê 5 modalidades de intervenção de terceiros. São elas: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento ao processo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Nós vamos ter a oportunidade aqui de falar de cada uma dessas modalidades de intervenção de terceiros para a gente entender quando cada uma delas vai ser utilizada. Vamos começar aí pela assistência, que está prevista no artigo 119 e seguintes do Código de Processo Civil. Quando é que nós vamos ter assistência? Se vocês derem uma olhadinha no artigo 119 do CPC, ele vai dizer que o assistente ele vai ingressar no processo a fim de auxiliar uma das partes a obter uma sentença favorável. Então, pendendo a causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro, que seja juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo a fim de assisti-la. Esse é o conceito de assistência. Percebam que dentro do conceito de assistência, a gente tem que levar em consideração a existência do interesse jurídico. Somente o interesse jurídico justifica o ingresso de um terceiro no processo na qualidade de assistente. Então, o interesse econômico, o interesse político, o interesse social ou qualquer outro tipo de interesse que não o interesse jurídico não permitirão o ingresso do terceiro no processo, na qualidade de assistente, né? Seria esse interesse jurídico. O interesse jurídico consiste na possibilidade da esfera jurídica, ou seja, da esfera de direitos e obrigações, da esfera patrimonial do terceiro, vir a ser atingida naquele processo. Então, ele vai ter o interesse, que é jurídico, em ingressar nesse processo para auxiliar ou o autor ou o réu a obter um resultado favorável. Nós temos uma hipótese interessante no Código de Processo Civil, em que a assistência ela não se justifica na existência do interesse jurídico, mas sim na existência de um interesse afetivo ou familiar, que seria na hipótese da ação de curatela. Se vocês observarem, na ação de curatela, quando o curatelado ele não tem advogado constituído nos autos, é possível que algum parente sucessível ele peça para ingressar nesse processo na qualidade de assistente, a fim de auxiliar o curatelado. Nesse caso, esse parente sucessível, ele não tem nenhum interesse jurídico. A sua esfera de direitos e obrigações não será em nada atingido pela sentença que decreta a curatela, mas ele tem interesse afetivo, em virtude dos laços familiares que possui com o curatelado, em ingressar a fim de auxiliá-lo naquela demanda. Mas isso só ocorrerá, repito, se o curatelado não constituir advogado nos autos da ação de curatela. Mas, tirando essa exceção, que está prevista lá nos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, quando o Código trata da ação de interdição, né, agora chamada de curatela em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nas outras hipóteses, a assistência só se justifica, como dito pelo artigo 119 do CPC, diante da existência de um interesse jurídico. Bom, feita essa primeira consideração, a gente também tem que lembrar que a assistência ela tem lugar em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que ele se encontra. Essa regra está prevista lá no parágrafo único do artigo 119 do CPC. Então, quando o Código fala que a assistência ela será admitida em qualquer procedimento, vejam, o Código está falando dos procedimentos ligados ao processo de conhecimento, previstos aí no Código de Processo Civil. Porque nós sabemos, por exemplo, que no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais não se admite a assistência. O artigo 10 da Lei 9.099 de 95, ele diz expressamente que no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais admite-se litisconsórcio, mas não se admite a assistência. Em verdade, a única modalidade de intervenção de terceiros que é admitida no procedimento dos juizados especiais é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Então, cuidado na hora de fazer a leitura do parágrafo único do artigo 119 do CPC. Ele está se referindo ao processo de conhecimento e aos procedimentos ligados ao processo de conhecimento previstos no próprio Código de Processo Civil, que é o procedimento comum, que é a regra, e os procedimentos especiais. Além disso, a assistência é admitida em todos os graus de jurisdição, ou seja, o assistente pode pedir para ingressar no processo não apenas quando os autos estão ali em primeira instância, antes da prolação da sentença, mas mesmo após a prolação da sentença, em todos os graus de jurisdição, é possível que se admita o ingresso do assistente, mas ele vai assumir o processo no estado em que ele se encontra e vai poder praticar os atos dali para frente, ou seja, os atos que ainda não estiverem acobertados pela preclusão. É o que determina, como eu disse, o artigo 119, parágrafo único do CPC. Bom, feitas estas importantes ressalvas com relação à assistência, nós temos agora que verificar a classificação da assistência. Nós temos dois tipos de assistência. Nós temos a assistência simples ou adesiva e nós temos a assistência litisconsorcial ou qualificada. Como é que vocês vão distinguir diante de um caso concreto? Se vocês estão diante de uma hipótese de assistência simples ou adesiva ou de assistência litisconsorcial ou qualificada. Vejam, a assistência simples ou adesiva, ela ocorre quando o assistente não é titular da relação jurídica discutida em juízo e quando não possui relação jurídica com o adversário do assistido. A contrário sensu, nós vamos ter assistência litisconsorcial ou qualificada quando o assistente for titular da relação jurídica discutida em juízo e tiver relação jurídica com o adversário do assistido. Então, essas são as duas perguntas que vocês devem se fazer quando estiverem diante de um caso concreto, para poder classificar. E essa classificação é importante por quê? Porque os efeitos da assistência simples ou adesiva se distinguem dos efeitos da assistência qualificada ou litisconsorcial. Daí a importância de vocês saberem, em cada caso concreto, se se trata de uma ou de outra hipótese. Vocês vão fazer, então, duas perguntas. Primeira pergunta, o assistente é titular da relação jurídica discutida em juízo? Segunda pergunta, o assistente tem relação jurídica com o adversário do assistido? Vamos a alguns exemplos. A doutrina, por exemplo, quando trata da assistência simples ou adesiva, ela traz o exemplo do contrato de locação e sublocação. É um exemplo muito utilizado pelos professores para explicar a assistência simples ou adesiva. Então, imaginemos que o locador, autor da ação, ingresse em juízo buscando aí uma ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança de aluguéis em atraso em face do inquilino. Só que esse imóvel ele se encontra sublocado. Então, eu tenho uma ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança de aluguéis em atraso em que o autor desta ação é o locador do imóvel. E o réu, o inquilino, o locatário. Só que, na verdade, quem reside neste imóvel é o sublocatário, terceiro estranho a este processo. A pergunta é, o sublocatário teria interesse jurídico em ingressar neste processo a fim de auxiliar uma das partes a obter uma sentença favorável? Sim, ele tem interesse jurídico. Por quê? Porque se o locatário vier a ser despejado, quem terá que desocupar o imóvel é o sublocatário. Então, a sua esfera jurídica de direitos e obrigações será necessariamente atingida pelo resultado desse processo. Por isso, ele pode ingressar como assistente. Ele ingressaria, nesse caso, como assistente do réu, do locatário. Ele, o locatário, seria o assistido. E o sublocatário seria, então, o assistente. E aí, vamos lá para a gente saber se essa assistência é simples ou litisconsorcial. O sublocatário, na qualidade de assistente, ele é titular da relação jurídica discutida em juízo entre locador e locatário? Vejam, a resposta é não. Não por quê? Porque o sublocatário ele não faz parte do contrato de locação que foi firmado entre locador e locatário. Então, ele não faz parte desta relação jurídica, deste contrato de locação, que deu ensejo à propositura dessa ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança de aluguéis. Então, não, ele não é titular dessa relação jurídica discutida em juízo.
E ele também não possui relação jurídica com o adversário do assistido. É só pensar que o sublocatário ele é o assistente, que o locatário é o assistido e que o adversário do assistido é o locador. Qual seria a relação jurídica existente entre locador e sublocatário? Não há. Não há nenhum vínculo jurídico, nenhum contrato que vincule o sublocatário ao locador. Então, eu estou diante aí de uma hipótese de assistência simples ou adesiva. Agora, vamos a um exemplo de assistência litisconsorcial ou qualificada. Imaginemos 3 sócios de determinada sociedade empresária. E aí um deles seja o sócio administrador, seja o sócio gestor. E um dos outros 2 sócios esteja desconfiado que aquele sócio gestor esteja fazendo caixa 2, que ele esteja desviando recursos daquela sociedade empresária. Ele conversa com o sócio gestor, que nada lhe responde, que não lhe explica nada. Por isso, ele resolve entrar com uma ação de exigir contas. Ele conversa com o terceiro sócio, que diz, olha, eu não quero propor essa ação. Então, o sócio, sozinho, aquele que está desconfiado, ingressa com uma ação de exigir contas contra o sócio administrador dessa sociedade empresária, exigindo prestação de contas. No curso desse processo, aquele terceiro sócio que não ingressou em juízo com a demanda, ele percebe que, de fato, existe algum erro nas contas apresentadas ali pelo sócio gestor e resolve ingressar nesse processo, a fim de auxiliar o sócio, autor da ação, a obter um resultado favorável, uma sentença favorável contra o sócio gestor réu nessa demanda. Nesse caso, vejam que a assistência é litisconsorcial. Por quê? Esse sócio, que até então era um terceiro estranho a este processo, ele vai ingressar para auxiliar o sócio autor da ação obter uma sentença favorável. Ele é titular dessa relação jurídica que está sendo discutida entre autor e réu nessa ação de exigir contas? Sim, porque ele também consta como sócio no contrato social dessa sociedade empresária. Então, ele é titular dessa relação jurídica e é evidente o seu interesse jurídico, já que o resultado dessa ação de exigir de contas necessariamente atingirá a sua esfera de direitos e obrigações. Ele possui relação jurídica, né? Esse sócio terceiro que vai ingressar nesse processo, ele possui relação jurídica com o adversário do assistido? Claro, os 3 são sócios da mesma sociedade empresária. Então, ele possui relação jurídica com o adversário do assistido. Por isso, esta assistência é uma assistência litisconsorcial ou qualificada. Por que é importante, pessoal, como eu estava dizendo, a gente saber diferenciar as hipóteses de assistência simples ou adesiva das hipóteses de assistência litisconsorcial ou qualificada? Por conta dos efeitos desta assistência. Eu estou dizendo isso porque na assistência litisconsorcial ou qualificada, percebam que o assistente, esse terceiro que ingressa no processo, ele nada mais é que um litisconsorte ulterior ou incidental. Ou seja, é aquele que poderia ter sido litisconsorte desde o início do processo, mas não ingressou no início da demanda e resolve ingressar no curso do processo como assistente de uma das partes, a fim de auxiliá-la a obter uma sentença favorável. Então, uma pergunta interessante que vocês podem se fazer, né, diante de um caso concreto, para tentar identificar se a assistência é simples ou litisconsorcial, seria a seguinte: olha, esse terceiro que vai ingressar como assistente, ele já poderia ter ingressado desde o início do processo na qualidade de litisconsorte de uma das partes? Se sim, é porque eu estou diante de uma assistência litisconsorcial. Se não, é porque é uma hipótese de assistência simples. Imagine que aquele locador que entrou com essa ação de despejo em face do locatário, ele não poderia ter acionado desde o início o sublocatário, não poderia tê-lo incluído no polo passivo dessa demanda, porque se ele o tivesse feito, esse sublocatário poderia alegar que era parte ilegítima, já que não possui relação jurídica com o autor da ação. Mas no caso da assistência litisconsorcial, aquele sócio terceiro estranho ao processo, que resolveu ingressar no curso da demanda como assistente litisconsorcial, ele poderia ter, desde o início, ao lado do outro sócio, autor da ação, juntos em litisconsórcio ativo facultativo,
ter ingressado com essa ação de exigir contas, percebem? E aí, quando a gente fala dos efeitos da assistência, no caso da assistência litisconsorcial ou qualificada, nós teremos o mesmo efeito quando a gente fala do regime de tratamento dos litisconsórcios. Então, lembrem-se, se o litisconsórcio for simples, nem os atos prejudiciais de um litisconsorte prejudicarão o outro, nem os atos benéficos de um litisconsorte beneficiarão o outro. Eles são considerados partes distintas, como diz o artigo 117 do CPC. A contrário, senso, se for litisconsórcio unitário, aquele que vai se formar entre o assistente litisconsorcial e o assistido, os atos prejudiciais de um não prejudicarão o outro, mas pela necessidade de tratamento uniforme, os atos benéficos de um litisconsorte beneficiarão o outro. Agora, em se tratando de assistência simples ou adesiva, a gente sabe, né, que o assistente, quando ele ingressa no processo, ele assume a condição de parte. E como parte, ele se sujeita aos mesmos ônus, aos mesmos deveres e possui também os mesmos direitos e faculdades de qualquer parte no processo. Mas, por não ser titular da relação jurídica discutida em juízo, ele não pode impedir que o assistido pratique atos de disposição do próprio direito. Então, por exemplo, se o locador e o locatário realizarem um acordo nos autos daquele processo e aquele acordo não for benéfico ao assistente sublocatário, o sublocatário não poderá impedir o assistido de formalizar aquele acordo nos autos, porque ele não é titular da relação jurídica discutida em juízo. Ele não pode impedir o assistido de praticar atos de disposição do próprio direito. E eu queria que vocês se lembrassem da regra prevista no artigo 121, parágrafo único do CPC, que vai dizer que na assistência simples, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado o seu substituto processual. Quem é o substituto processual? Também chamado de legitimado extraordinário. É aquele que atua em nome próprio na defesa de interesse alheio. A legitimação extraordinária ou substituição processual, ela é exceção nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. A regra é a regra da legitimação ordinária, atuar em nome próprio na defesa de interesse próprio. Então, se a legitimação extraordinária ou substituição processual é uma exceção, ela só pode ocorrer nos casos expressamente previstos em lei. E eis aqui um exemplo de legitimação extraordinária ou substituição processual prevista em lei, né? Quando o assistido for revel, ou estando ele no polo ativo, for de qualquer forma omisso, o assistente será considerado o seu substituto processual. Ele não é o titular da relação jurídica discutida, então ele está atuando em nome próprio, né, em nome dele, assistente, mas ele estaria atuando na defesa de interesse alheio, de interesse do assistido, que é efetivamente o titular da relação jurídica discutida em juízo, tá certo? Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha para ver sobre assistência, que é a primeira modalidade aí de intervenção de terceiros. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, falando das demais modalidades de intervenção de terceiros. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que continuem comigo aí, caminhando no estudo das modalidades de intervenção de terceiros. Um forte abraço a todos e até mais.